O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar o resumo da semana. Você confere agora o que foi destaque no Zoom TV Jornal. Um incêndio atingiu um galpão de colchões no Jardim Califórnia. O fogo começou na manhã do último domingo e o Corpo de Bombeiros rapidamente foi acionado. O apresentador do programa Blitz News, aqui da TV Zoom, Maicon Queiroz, esteve no local. Um incêndio destruiu um depósito de colchões na rua Alcindo Alves Reis, no bairro Jardim Califórnia, em Nova Friburgo, na manhã do último domingo, 2 de junho. Bombeiros estiveram no local e conseguiram conter as chamas que tomaram conta de praticamente todo o prédio. Segundo informações colhidas no local, um curto-circuito de uma bomba d'água pode ter causado todo esse incêndio. Além do depósito de colchões, no prédio também tinha uma igreja evangélica. Foi só a parte da cozinha que foi atingida, porque ali tinha uma porta, e então eles tinham que ter fechado até em cima, mas deixaram mais ou menos quase 1 metro aberto, então por isso atingiu a nossa cozinha, por causa da labareda forte de fogo, que passou para dentro, entendeu? Mas aqui no nosso salão, na igreja, graças a Deus não aconteceu nada, tá tudo intacto, tudo beleza, em nome de Jesus. O que o senhor tem a falar desse momento? Desse momento é só tristeza, né? Porque eu lamento porque uma pessoa muito boa, o dono desse imóvel é o Marinho, uma pessoa muito boa, uma pessoa que, com certeza, né, aqui nesse lugar em Califórnia, em todo lugar, todo mundo conhece ele e é pessoa muito boa. A única coisa que eu fico triste é do acidente que aconteceu, mas eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. A nossa equipe conversou com o proprietário do depósito de colchões, que nos informou que, infelizmente, ele não tinha seguro. A Prefeitura homologou, na última quinta-feira, a obra da Praça de Olaria. A ideia do novo espaço, que transformará o atual pátio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, não vem agradando comerciantes e moradores do bairro, que se reuniram na tarde de segunda-feira para tentar impedir a obra. A repórter Maiara Gastin esteve na reunião. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou o resultado das licitações para contratar empresas que ficarão responsáveis por algumas obras do pacotão, que foram anunciadas pelo prefeito em fevereiro deste ano. Porém, uma das construções divulgadas e já homologada tem causado revolta: uma nova praça em Olaria. Moradores e comerciantes aqui do bairro, que é um dos mais populosos de Nova Friburgo, têm se mostrado insatisfeitos com o anúncio, já que a localidade possui 2 praças, a 1º de Maio e a Céu, localizada logo ali na Via Expressa. Uma construção inacabada e abandonada desde 2014. Eu acho que tem que consertar as que estão, né? E essa que se fazer aqui também é bom, mas tem que consertar as outras primeiro, né? Nós não somos contra nada que tenha obra aqui no bairro. Precisamos de obra e principalmente de término das que estão paradas. É o caso da Praça Céus, que funciona ali, né, no local da festa, de eventos, né, a quadra de society, que está ali também já parada, no som de tempo, né, o próprio posto de saúde, que já vem pedindo que ele funcione 24 horas. Né? Praça Céu não existe mais, acabou com nossa Via Expressa. Aquela pracinha ali que vai para o Cônigo também está degolada. Então, para que uma outra praça? Por que não melhora as praças que nós temos? Dá mais segurança, dá mais uma contingência de manutenção, que seria bom para a prefeitura e será bom para a gente. Agora, uma outra praça, nós não concordamos. A nova praça será construída no pátio da atual Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. No projeto, está previsto uma praça para lazer, com parquinho, academia para idosos, jardins, árvores, bancos de madeira e palco para eventuais apresentações artísticas. No pregão, ficou decidido que a Itaúba Construtora Limitada de Cordeiro vai reformar o espaço da antiga Altran
por R$ 779.085,23. Na tarde desta segunda-feira, empresários e moradores se reuniram para cobrar e exigir da prefeitura uma explicação, já que nenhum morador foi consultado de que haveria mais uma praça na localidade. Além disso, a população afirma que a verba do pacotão de obras deveria ser priorizada em outros setores do município. E que o prefeito está com um projeto para o local e que sequer foi apresentado à população. A comunidade não foi consultada, os comerciantes não foram consultados e eles têm que fazer as coisas para agradar a comunidade. Não pode se agradar só uma pessoa. Por isso que eu acho que a gente tem que entrar nessa política e tomar frente para tentar, não é atrapalhar o prefeito, mas que ele faça uma coisa que agrade a todos, porque tem muitas coisas que tem que ser feitas na comunidade e não é feito. E essa praça é uma coisa, a gente tem medo disso aí no futuro virar uma Cracolândia, porque Olaria está um problema sério de droga. Nós estamos preocupados com essa praça. Primeiro porque o prefeito, no começo do ano, uma reunião do circuito, ele prometeu que ia levar a feira para esse local. E agora não fez. E segundo, nós temos uma praça no bairro da Graça que teve que arrancar os bancos e as cadeiras e as mesas porque estava virando um ponto de tráfico de drogas. Então a gente não quer essa praça ali. A gente prefere que a feira vá para ali, que vira um mercadão ali, para virar um ponto turístico para a Olaria. Essa luta nossa em relação à mudança da feira já vem mais de 30 anos. A via principal está fechada devido a uma feira. Se fosse uma feira muito bem organizada, higienizada, padronizada, que trouxesse turista, mas hoje a feira de Olaria, ela não traz os produtores. Ela não traz os produtores, ela traz os atravessadores, né? Ela traz as pessoas que compram para revender aqui, para revenda, e não tem fiscalização. Existe o Lei Municipal de 2009, que regulamenta as feiras livres no município e que nada é cumprida, que hoje nem fiscal existe mais na feira, né? E sem falar que está virando um camelódromo. E entre os assuntos desta reunião, possíveis mudanças na feira de Olaria foram mencionadas. Voltamos com a Maiara. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Leone Custódio, que é o presidente da Associação de Feirantes de Olaria. Leone, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a associação. Ela é legalmente constituída? Sim, legalmente constituída, já fui no fórum, está tudo legalizado já, certinho. E quando ela surgiu? Ela surgiu no ano passado, mais ou menos em abril. Quantos feirantes tem as suas barracas? Aproximadamente 150 feirantes no total, né? Na reunião de ontem, a Feira de Olaria foi citada. Qual é a atual situação de vocês lá? A situação nossa está fazendo agora o cadastro, né? Cadastrar o pessoal, os feirantes, né? Já conversamos na prefeitura, estamos esperando fazer o cadastro, né? Para ficar legalizada direitinho os feirantes e dar continuidade, né, nas nossas atividades. O presidente da Associação de Moradores de Olaria, ele também citou nessa reunião atravessadores na feira. Existem esses atravessadores na feira? Qual é a situação? Não existem atravessadores. O que existe são pessoas intermediárias, vamos dizer assim. São pessoas que vão ao Ceasa do Rio buscar frutas, porque Friburgo não tem frutas. Essas frutas são todas vindas de fora, né? Os legumes e as verduras são todas produzidas aqui em Friburgo, Conquista, Salinas, ao redor de Friburgo. Tudo quanto é verdura e legumes são produzidas aqui em Friburgo mesmo. Só as frutas que não, que tem que ir no Ceasa do Rio, porque aqui em Friburgo só tem frutas da época, pocã, o caqui e a banana, que dá o ano todo. Sobre essa questão da feira estar se tornando um camelódromo, né? Sim, isso também não existe. Ali existem sim, pessoas que trabalham com brinquedos, alguns produtos artesanais, tudo mais, mas um camelódromo não existe na feira. Por lado de fora da feira ali que existem algumas pessoas vendendo uns outros produtos, mas não estão dentro da feira, né? Mas na feira não existe camelódromo. É só legume, frutas, verduras e outros itens, como queijo, essas coisas de feira, né? Eles queriam também, né, que a feira passasse ali para o atual pátio da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que vai ser construída uma nova praça em Olaria. O que a associação acha disso? Vocês querem realmente mudar de lugar?
Não, nós até conversamos com o prefeito na questão de passar para a Altran, mas teria que ter ali um outro tipo de formato ali, né? Não poderia ficar aquele muro e não foi muito combinado não, entendeu? Então, nesse caso, nem feirante e nem a população, os fregueses, gostariam que a feira saísse dali não. Os feirantes mesmo e a freguesia, a população, quer que a feira continue onde está. Sobre a questão também da lei que exige barracas padronizadas, existe um planejamento para isso acontecer na Feira de Olaria? Sim, depois do cadastro, né, há um longo prazo, vamos dizer assim, sim, os feirantes vão se reunir e fazer uma barraca no possível do feirante, né, que ele possa carregar em seus carros, né, de acordo com o seu carro, seu veículo. Não pode ser uma coisa muito grande, né, então tem que ser de acordo com o veículo do feirante, mas sim padronizar tudo. Tá ótimo, seu Leone, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Okay. Eu volto com você, Paula. O prefeito Renato Bravo vai se reunir com comerciantes, moradores e representantes da feira do bairro para juntos decidirem o destino da verba de cerca de R$770 mil. Entramos em contato com a prefeitura, que informou que não vai emitir uma nota sobre o assunto, mas confirma que haverá o encontro no próximo dia 10 de maio. E o resumo da semana volta já. Nas Óticas Precisão, os anos passam e os descontos em óculos de grau só aumentam. 20 anos, 20%. 35 anos, 35%. 80 anos, 80%. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Óticas Precisão. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. O resumo da semana volta em instantes, não saia daí. Mega Festa do Cavalo 2019 do Aras Kailua. Dias 14, 15 e 16 de junho. Com prova de tambor, baliza, concurso de marcha e o melhor da música sertaneja. Shows com Israel Lacerda, Bia Sasek, Maurício e Mauri, Eric Almeida e Pedro Garcia. Mega Festa do Cavalo 2019 do Aras Kailua. Realização Grupo Safir. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. O governo federal anunciou algumas obras por meio do Ministério das Cidades e o Centro-Norte Fluminense, região em que Nova Friburgo se encontra, vai ser beneficiado. A Firjan realizou um estudo sobre o impacto positivo para a região. A repórter Bianca Chabudé tem as informações. Pois é, Paulo, esse estudo mostra que 111 grandes investimentos vão ser realizados aqui no estado do Rio de Janeiro, incluindo a região Centro-Norte Fluminense. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo, presidente regional da Firjan, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre esses investimentos. Carlos, explica para a gente o que esse estudo abrange. Então, esse estudo é feito pela Firjan, ele tenta dar um panorama geral para os investidores da nossa região. Em relação ao Centro-Norte Fluminense, os grandes investimentos vêm através da infraestrutura. Temos aí construção de pontes, temos em Sumidouro construção de um hospital. Então, esse estudo vem dar essa base para os investidores aqui na nossa cidade. Nós temos também no estado do Rio de Janeiro, todo,
É um estudo que abrange todo o estado do Rio de Janeiro. E aqui em Cachoeira e Macacu temos investimento na iniciativa privada também. Isso é importante para a geração de empregos também na nossa região. Isso, aqui em Nova Friburgo, a questão de infraestrutura, pontes vão ser construídas ao longo de Conselheiro Paulino, também vai ter uma questão de drenagem do Rio Bengalas. Isso também é importante para a cidade, de certa forma. Porque é um ramo que vai empregar muita mão de obra. Por isso, esse aumento na geração de mão de obra o estudo também aponta esse aumento na geração de mão de obra na nossa região. Isso é um bom sinal, porque já ficamos aí 4 anos sem investimentos. Já estamos indo por 4 anos sem investimento. E vindo esse investimento, gerando recursos, gerando mão de obra, gerando emprego aqui na cidade, é muito bom para movimentar a economia como geral. Além desses investimentos do governo federal, vocês também fizeram um mapeamento de investimentos potenciais, certo? O que seria isso? Isso aí visa os novos investidores na nossa região, Centro-Norte Fluminense e no estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente está mapeando, vendo potenciais locais, onde que é melhor investir, onde que o investidor tem mais segurança em investir e abrir um novo negócio. Isso é um sinal para que aquele investidor possa investir, coisa que há muito tempo não é feita na nossa região. A chance de mudar o atual cenário econômico do Estado? A chance, eu acredito que no segundo semestre, a grande chance de destravar essa economia para que possa gerar empregos e gerar mais renda aqui na nossa cidade. E o mais importante, fixar essa mão de obra no interior. A gente está vendo muitas pessoas saindo do interior à busca de emprego. A gente precisa gerar emprego aqui na nossa região, Centro-Norte Fluminense. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Paula, eu volto com você. O prefeito Renato Bravo publicou um decreto que restringia a gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos no transporte público. O documento foi considerado ilegal e a Câmara de Vereadores derrubou o decreto na sessão de terça-feira. O decreto foi publicado no Diário Oficial do último sábado, dia 1º de junho, com diversas regulamentações para a Lei Municipal de Gratuidade para idosos entre 60 e 64 anos. A principal regulamentação foi no número de passagens disponíveis para cada usuário desse grupo, que, de acordo com o texto, seriam 60 passagens por mês, podendo utilizar até 4 gratuidades por dia. Mas caso o usuário utilizasse essas 4 passagens, o cartão só teria crédito para o equivalente à metade do mês. Outra regulamentação apresentada no decreto determinava que o idoso teria que comprovar renda familiar de apenas 2 salários mínimos para conseguir o cartão de gratuidade. Ele teria que comprovar também ser morador de Nova Friburgo. Além disso, o texto ainda fazia com que o uso do cartão fosse obrigatório, não podendo mais o idoso utilizar o benefício com a carteira de identidade. Para o vereador professor Pierre, autor da lei de gratuidade, o decreto publicado pelo Executivo é ilegal. Segundo ele, a Lei Orgânica Municipal não dá abertura para que o Executivo faça intervenções desse tipo. Eles só poderiam regulamentar a lei se enviasse à Câmara um projeto de lei para ser votado. Como isso não aconteceu, o vereador entrou com um projeto de decreto legislativo, pedindo a suspensão do decreto publicado pelo prefeito. Isso não pode. Por quê? Porque não tem essa previsão na lei para essa regulamentação via decreto. Se o governo quisesse fazer qualquer regulamentação, deveria ser feito por outra lei e não por decreto. Então ele usou o instrumento errado. Houve inclusive uma alteração do texto da lei orgânica. Então esse foi o motivo, gravoso, no sentido que a gente observou, grave aliás, que levou a gente a preparar o decreto legislativo. Eu tive que fazê-lo e a colocar a argumentação, que é uma argumentação em conteste, ponto que os vereadores, todos eles concordaram e tiveram também o entendimento de uma votação rápida, porque ali havia uma situação de ilegalidade e afronta a norma principal da cidade, que é a lei orgânica. De acordo com a empresa prestadora de serviços de transporte público, 40% dos passageiros são pessoas que utilizam a gratuidade. Desses beneficiados, 49% são idosos com mais de 65 anos, 22% estudantes, 20% idosos entre 60 e 64 anos e 7% pessoas deficientes. Para a empresa, a gratuidade desses idosos não traz prejuízo, já que o valor é repassado na passagem da população. A questão do prejuízo que pode ser causado à empresa, na verdade, não existe, porque não há um prejuízo para a empresa. A gratuidade é custeada pelos aqueles que pagam passagem
já que não há um subsídio aqui no município para esse tipo de coisa. Então, na verdade, a empresa não sofre algum tipo de penalização. Quem é penalizado com excesso de gratuidade, que hoje está em 40%, é a própria população pagante. A preocupação que a empresa tem hoje não é com a questão da gratuidade, porque ela já vem trabalhando nisso e vem discutindo com a sociedade. A nossa preocupação hoje é a questão do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A gente hoje opera em desequilíbrio desde março do ano passado. No município, há a Lei Complementar do Fundo de Compensação Tarifária, o FUNCOTAR, criada em 2013. Essa lei tem o objetivo de subsidiar o equilíbrio das tarifas de serviços públicos municipais, incluindo de transporte público. A empresa Nova FAOL vem reclamando constantemente do desequilíbrio econômico da empresa, já que o município não permitiu o reajuste da tarifa de ônibus. Mas nem mesmo assim, a prefeitura tem liberado a verba do FUNCOTAR. Essa lei complementar é uma lei que várias questões de repasse, inclusive da própria ISS da empresa, multas, elas vão para esse fundo. E esse fundo depois compensa na tarifa. E não é só do idoso, é do estudante, é do deficiente e da própria passagem de maneira geral. Se a prefeitura tivesse cumprindo, aliás, o FUNCOTAR adequadamente, nós não estaríamos passando por esse problema e a empresa solicitando aumentos sucessivos do preço da tarifa. Depois de ser derrubado pela Câmara, agora a Procuradoria-Geral do município estuda aumentar o valor da passagem. A Câmara Municipal derrubou o decreto do prefeito Renato Bravo por ser considerado ilegal, de acordo com a nova Lei Orgânica Municipal. A Prefeitura disse que vai respeitar a decisão do Legislativo, mas a Procuradoria-Geral do município informou que vai fazer um estudo para aumentar o valor da passagem para fazer compensação financeira. Questionamos a Prefeitura sobre esse aumento, já que o edital do transporte público já está pronto, a licitação será feita no próximo dia 19 de junho e o valor que consta é de R$ 4,10. O Executivo informou que o que consta no edital é um estudo feito previamente e que esse valor da tarifa se mantém, R$ 4,10, e que, abre aspas, o que o município está estudando é o impacto da derrubada do decreto sobre o valor da passagem, fecha aspas. A gente vai continuar acompanhando a situação. O jornalista Márcio Madeira traz os destaques na política friburguense. Olá, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. Essa semana, vocês devem ter acompanhado, ficou muito marcada pela questão do decreto 157 da Prefeitura, né? Um decreto que limitava o direito da gratuidade à população na faixa dos 60 aos 64 anos, que foi enfim, eu fico esperando alguma coisa para elogiar e vem sempre um assunto como esse. Isso foi um descalabro completo, né? Uma situação absurda na forma, no mérito. Eu sei que muita gente fala que eu sou um crítico ácido, pesado do governo, mas a coisa para chegar a esse ponto vem de longe, né? Eu lembro quantas vezes eu tentei informar o que estava se passando na Secretaria de Governo na gestão passada, na Subsecretaria também de Serviços Concedidos, que é subordinada, e, claro, avisava até perceber que estava todo mundo a par do que estava acontecendo e que era uma situação que tinha respaldo, né? A gente sabe que a Secretaria foi avisada com 1 ano e meio de antecedência em relação ao fim do contrato de concessão com a FAOL, da necessidade de promover a nova licitação, e isso foi deixado de lado, a gente avisou, a Procuradoria avisou. Por quê? Por que isso foi deixado de lado? Por que deixaram chegar a situação precária do jeito que ficou? Isso tem que ser apurado, né? Isso tem que ser explicado. Foi incompetência? Foi coisa pior? É uma situação que botou o município de joelhos diante a gente não pode nem falar concessionário hoje em dia, porque não existe muito mais que caracteriza a relação de concessionário e poder concedente, é mais uma prestação de serviço, uma vez que a única garantia de que os ônibus vão continuar circulando amanhã é um TAC que não foi nem homologado pelo judiciário, quer dizer, a empresa pode ir embora a qualquer momento, ela não vai, mas ela pode ir embora a qualquer momento, isso dá um poder de negociação muito grande. Claro que isso só favorece uma negociação de reequilíbrio econômico, e a Prefeitura faz um decreto como esse, que do dia para a noite surpreende todo mundo dizendo que pessoas de 60 a 64 anos só vão ter direito a 60 passagens ao mês, no máximo 4 ao dia, e o que tem um cartão específico que tem que ser renovado todo ano, causando um transtorno.
e muitas vezes fazendo a pessoa perder essa gratuidade por alguns dias nesse processo de renovação. Mas o que é pior, de que a renda familiar tinha que ser até 2 salários. Isso é uma redução de direito adquirido. Muitas pessoas perderiam o direito à gratuidade por causa disso. E sem falar que era uma situação que está prevista na Lei Orgânica Municipal, recém-aprovada. Já estava na Lei Orgânica Antiga, está na Lei Orgânica Nova. Isso tinha que ser feito sob forma de emenda à Lei Orgânica e não ia passar. O plenário não ia aprovar isso. Isso tinha que ter sido discutido em audiência pública. Ninguém está dizendo aqui que a empresa não deve ter o lucro dela. A operação tem que se pagar. O bom serviço depende da empresa ter o lucro dela, mas um lucro que seja razoável, justo. E a prefeitura tem que ter condição moral e condição jurídica de cobrar e de colocar limite nessa situação. E é o que a gente não tem aqui em Friburgo. Então, isso foi uma vergonha, mas uma vergonha muito grande. Eu teria muita vergonha de assinar um decreto como esse. E a Câmara, a gente tem que aplaudir a postura da Câmara, que muito rapidamente se mobilizou. Já na sessão de terça-feira, o Colégio de Líderes incluiu na ordem do dia, a partir do parecer também da CCJ, liderado pelo vereador Isaac Demani, e eles aprovaram no mesmo dia o decreto legislativo. Não se tem notícia de algo parecido na história recente de Friburgo, um decreto legislativo sustando o efeito de um decreto do Executivo. Então foi uma situação aí que a gente pôde testemunhar e sentir o que eu venho sempre dizendo há muito tempo. Friburgo seria outra cidade se a Câmara fosse independente, se a Câmara fosse sempre firme, como foi agora, se a Câmara impusesse limite, se a Câmara não estivesse, em grande parte, vendida, amarrada, em troca de cargo, de influência, de assistencialismo. A gente teve essa semana um exemplo de como Friburgo podia ser se tivesse uma Câmara realmente independente. Foi uma situação muito interessante. Esse é bom exemplo que fica dessa semana. A gente volta então na semana que vem esperando ter bons exemplos como esse para poder comentar. Com você, Paulo. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana. A gente dá uma pequena pausa. O resumo da semana volta já. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Hoje a lingerie é tão importante quanto a roupa que você vai vestir. Nossas peças se destacam pela alta qualidade, conforto, beleza e design moderno. Desenvolvemos nossa coleção levando em consideração não apenas aquilo que é moda, mas também o desejo de cada mulher. Venha se empoderar com a Gescri. Estamos no Espaço ARP, no centro de Friburgo. Você vai se encantar. A qualificação profissional é de extrema importância, seja você empregado, um pequeno empreendedor ou um grande empresário. É sobre isso que Roberto Mendes fala no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, o desemprego segue persistente e o consumo segue discreto. É hora de se reinventar, se desdobrar e, sobretudo, hora de se qualificar. Se você atende, precisa mimar, se comprometer com seu cliente, tornar-se relevante, preferido e, sobretudo, confiável. Se você é loja, tem que ser competitivo, tem que ter estoque, preço, atendimento, modo de pagamento, gestão, muita gestão. A qualificação é objeto da prioridade de todos que participam no mercado, seja você dono, seja você colaborador, que está ou não na ponta, junto ao cliente. Acreditem, o cara que compra, paga, decide, escolhe, é ele quem manda em tudo. Vejo muita gente empreendendo em consequência da perda do emprego, mas com velhos hábitos mantidos, hábitos que eram nocivos nas empresas onde trabalhavam e agora são devastadores no empreendedorismo. Foco, carinho, interesse no cliente, pensamento no relacionamento e não no dia de hoje apenas. Aprender com quem sabe é sempre um imenso atalho também. Portanto, se qualifique. Os tempos atuais pedem pressa, urgência. Até a próxima semana.
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi comemorado na quarta-feira. Mas será que temos motivos para celebrar? Tanto impacto negativo e consequências que podem se tornar irreversíveis. Há uma esperança se mudarmos nossos hábitos e pensarmos de forma coletiva. Veja na matéria de Maiara Gastim. Combate à poluição do ar. Esse é o tema escolhido pela ONU para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente em 2019. Comemorado nesta quarta-feira, a data vem para conscientizar a população da importância de preservar o nosso ecossistema. Mas será que temos motivos para celebrar e comemorar o dia? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 pessoas estão expostas a altos níveis de poluição do ar, excedendo os limites considerados seguros pelo órgão. Dessa forma, os poluentes vêm causando uma série de problemas no meio ambiente e, é claro, na saúde humana. Para se ter uma ideia, ainda de acordo com a OMS, atualmente 7 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência da poluição constante do ar. Somente no Brasil, mais de 100 mil pessoas são mortas em consequência do problema. Segundo um estudo feito pela organização, a poluição do ar é a maior vilã, sendo responsável pela maioria dos óbitos. Logo atrás, vem a poluição no ambiente de trabalho, causada por fumo passivo, e até mesmo água e solo contaminados. Ao contrário do que muitos pensam, a poluição do ar pode ser facilmente evitada. Entre os principais agentes responsáveis por poluir o meio ambiente estão os automóveis, que podem ser substituídos pela bicicleta, por exemplo. O principal agente poluente do ar é a queima dos combustíveis fósseis pelo mundo afora. Quer dizer, enquanto eu estou falando aqui, quantos milhões de automóveis, caminhões, trens, navios, aviões estão queimando diesel, queimando querosene, queimando gasolina. E o fruto dessa queima, né, o carbono, o dióxido de carbono que vai para a atmosfera, ele é o principal poluente nesse momento. Existe um desequilíbrio na dinâmica da atmosfera que provoca o tal do movimento que a gente chama de mudanças climáticas. A maior alternativa é seguir o caminho que as casas legislativas da França, do Reino Unido, da Alemanha, enfim, da Europa como um todo, da própria China, do próprio Japão, estão fazendo, no sentido de já colocar no horizonte a data onde vai terminar a fabricação desse tipo de automóvel movido a gasolina e óleo diesel, que é o grande poluidor, né, da atmosfera. Além do tema principal desse ano, é importante ficarmos atentos a outras questões ligadas ao meio ambiente, que também precisam de atenção. O uso inconsciente de produtos plásticos e os males que isso pode trazer aos seres vivos do oceano foi o tema do último ano, mas continua em alta e sendo frequentemente discutido. Tão discutido que a Comissão do Meio Ambiente aprovou um projeto de lei em abril desse ano. No texto, ficam proibidas a fabricação, a importação, distribuição e venda de canudos e sacolas plásticas, além do uso de microplástico em cosméticos. Para substituir os utensílios, será permitido o uso de material integralmente biodegradável. Hoje a gente já tem sacos plásticos feitos a partir de mandioca, de milho e de uma série de outros produtos naturais que você pega no supermercado, leva as suas compras para casa naquele saco plástico e depois que você usa o saco plástico, você enterra o saco plástico no jardim e ele vai se deteriorar, porque ele é biodegradável mesmo, né? Para realmente celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, cada um deve fazer a sua parte e ajudar a combater um cenário que pode se tornar em breve irreversível. Portanto, algumas dicas são necessárias e devem ser repassadas para frente. Hábitos saudáveis que fortaleçam a integração humana com o meio ambiente. É o momento da gente separar o nosso resíduo, é o momento da gente repensar os nossos hábitos e pensar, vamos de carona, vamos compartilhar o transporte, vamos de transporte coletivo, vamos andar a pé, andar de bicicleta, vamos evitar lançar resíduo desnecessário no meio ambiente. Uma dica simples é reduzir o uso do plástico. Buscar sempre por alternativas mais ecológicas que possam se decompor com mais facilidade quando isso é descartado no meio ambiente. Eu não consigo plantar árvores, mas ajude quem planta, porque de alguma forma você já está fazendo muito com a preservação do meio ambiente
com a construção de um mundo melhor. Um debate ganhou as redes sociais nos últimos meses. Qual é a diferença entre assédio e cantada? No debate, a média classificou que a investida depois do não, da falta de consentimento, é caracterizada como assédio. E como isso se aplica na lei? É sobre isso que a doutora Aline Spinelli aborda por Dentro do Direito. Boa noite. Continuando nosso bate-papo acerca de algumas dúvidas do nosso cotidiano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assédio sexual, sobre importunação ofensiva ao pudor, que agora virou crime, que antes ficava previsto lá na Lei de Contravenções Penais e agora está tipificado com um artigo numa lei de 2018 que já está em vigor. Mas basicamente a nossa intenção aqui hoje é diferenciar a hipótese de assédio sexual, que é um crime, que é um delito previsto no nosso Código Penal, no artigo 213, letra A, que estabelece, que tipifica a conduta. Essa conduta, ela é enquadrada numa lei que determina que esse crime é um crime de menor potencial ofensivo a médio potencial ofensivo, a depender das circunstâncias e do sujeito passivo e do sujeito ativo desse crime. O assédio sexual, ele só ocorre se estiver presente numa relação reiterada, cotidiana, numa esfera trabalhista ou numa esfera de posição hierárquica, onde nós temos ali a figura hierárquica ascendente e uma figura subordinada. Essa figura subordinada, ela pode ser tanto um homem quanto uma mulher, mas precisa haver uma relação onde se esteja ali envolvido uma situação de cargo, emprego ou função entre subordinado e subordinador. Essa pessoa numa posição hierárquica privilegiada, de ascendência, essa pessoa sim pode ser um sujeito ativo do crime de assédio sexual. Nós precisamos diferenciar o delito de uma simples cantada. Hoje em dia, nós ouvimos muito relatos de situações em ponto de ônibus, dentro do metrô, na rua, na noitada, de abordagens deselegantes. Essa cantada, essa importunação à mulher ou ao homem, ela, quando acontece fora de uma relação de emprego, fora de uma relação de subordinação, ela não é tipificada, ela não é enquadrada no delito de assédio sexual. O delito de assédio sexual, com a pena prevista no Código Penal de 1 ano a 2 anos de detenção, esse crime ele só ocorre se estivermos diante desses requisitos e dessas posições hierárquicas. Caso contrário, será um caso de cantada, será um caso de falta de educação, será um caso, pode até ser, de importunação ofensiva ao pudor ou de importunação sexual, mas não de assédio sexual. Como a pessoa deve fazer ao ser vítima do assédio sexual? Tanto a mulher quanto o homem que se sentirem constrangidos numa relação trabalhista, eles precisam ter a cautela e o cuidado de produzir provas para poder levar ao registro de ocorrência numa delegacia policial. O empregado, ele não pode usar o direito, o judiciário, uma delegacia de polícia para se vingar de um empregador que o mandou embora por justa causa. Ele não pode procurar o judiciário apenas com a intenção de obter uma vantagem ilícita ou de uma indenização. Esse ato, esse fato que ele alega ter sido vítima de assédio sexual, ele precisa ser provado através de testemunhas, provas escritas, e-mails, prints de conversa pelo WhatsApp. Ele não pode simplesmente ir à delegacia e dizer que foi vítima de um assédio sexual se ele não tiver condições de provar. Caso contrário, esse empregado responderá
pelo delito de denunciação caluniosa ou então pelo crime contra a honra, o crime de calúnia. Ele vai poder responder como réu numa situação de uma denunciação caluniosa ou crime de calúnia, ainda pode ser responsabilizado na esfera civil, cabendo ali uma indenização por danos morais ou materiais, e pode ainda responder administrativamente, podendo, por fim, ser mandado embora por demissão por justa causa, ou demissão a ser, na verdade, interpretada e definida pelo juiz trabalhista que vai julgar. Então, para encerrar o nosso bate-papo a respeito do assédio sexual, da importunação ofensiva ao pudor e da cantada, a gente pode entender que, numa relação trabalhista, quando existe aquela ameaça do empregador dizendo, sempre com intuito sexual, buscando, tentando seduzir, mas constrangindo o empregado a um ato sexual, um ato libidinoso, quando o patrão chega para o empregado e fala, ou você sai comigo ou rua. Um outro exemplo, se você aceitar jantar comigo e dormir comigo, eu aumento o seu salário. Se você aceitar viajar comigo no final de semana, eu vou te dar uma gratificação. Essas são situações, sim, caracterizadas como assédio sexual. É importante esclarecer o que diz o nosso Código Penal, o que diz o artigo 216-A do Código Penal. Ele diz o seguinte: constranger alguém, tanto homem quanto mulher, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício desse emprego, desse cargo ou desta função. A pena, ela é de 1 a 2 anos de detenção, podendo ser aumentada em até 1/3 se essa vítima é maior de 16 anos e menor de 18, como o menor aprendiz. O assédio sexual, por fim, eu defino para vocês, é a insistência importuna de alguém que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de um subalterno ou subordinado. Tá ok? Uma boa noite. O resumo da semana volta em instantes. Nas Óticas Precisão, os anos passam e os descontos em óculos de grau só aumentam. 20 anos? 20%. 35 anos? 35%. 80 anos? 80%. E tem mais, tudo em até 10 vezes sem juros. Óticas Precisão. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Não é de hoje que a gente fala que Nova Friburgo é celeiro de grandes nomes nas lutas e artes marciais. E no último final de semana, o reconhecimento já veio mesmo com a pouca idade. Bernardo Mastrangelo faturou um Mundial de Jiu-Jitsu. Isso mesmo, Mayara. No sábado, o Marlon entra no octógono em busca do cinturão do peso galo, mas hoje eu tô aqui com outro campeão mundial de jiu-jitsu. É o Bernardo Mastrangelo, de apenas 16 anos, mas já conseguiu títulos importantes. Bernardo, conta pra gente. Você já é bicampeão brasileiro, bicampeão sul-americano, mas é completamente diferente lutar pelo Mundial. O Mundial é o maior campeonato que tem de jiu-jitsu, né? O sonho de qualquer atleta. Foi a minha primeira chance, né? Aos 16 anos eu consegui ser campeão e espero que venha mais campeonatos como esse.
Foi uma luta difícil? Como é que foi ter enfrentado o seu adversário? Eu sabia que ele era um adversário muito duro, porque ele já foi campeão pan-americano, né? Foi 2º lugar no europeu, então fácil não é, né? E eu achei que eu consegui fazer dar meu melhor, né? Entrar com meu coração na luta e ganhar esse momento que eu tive. Bom, é muita preparação antes, muito treino, alimentação. Como é que são os dias que antecedem a luta de um atleta? Cara, é treino o dia inteiro, né? Você tem que focar muito. E quanto mais você treinar, o resultado vai aparecer mais bonito, né? Você só tem 16 anos e já tem vários títulos, várias medalhas. Desde quando você entrou para o mundo do esporte? Eu entrei quando eu tinha 9 anos, né, com meu pai. Eu comecei, aí eu treinei com ele no xadrez até os meus 12 anos, né, clube xadrez. Depois eu fui treinar na Academia Submerso, né, que fica aqui, mas sempre treinando com ele. E agora, né, eu entrei na equipe Aliança do Rio, né, que é a maior equipe que tem no planeta do jiu-jitsu, né, 12 vezes campeão mundial. E foi uma honra ter competido esse campeonato por eles, né? Você conseguiu um título grande, um dos maiores do jiu-jitsu. Então, quais são os próximos passos daqui por diante? Eu tô querendo, né, lutar o europeu em janeiro, né? Isso eu não tenho certeza, mas é um sonho também que eu quero ainda conquistar. E focar e ganhar mais mundiais, né? Meu sonho distante, assim, principal é ser campeão mundial na faixa preta. Outros campeonatos ao longo desse ano você deve participar? Quais? Já tem um calendário aí para você entrar na luta? Eu devo competir esse ano ainda uns campeonatos que vão ter da CBJJ no Brasil. E aqui em Friburgo eu vou lutar na categoria adulta, né? A Copa In-House, né? Do meu amigo Pedro Monerar. Bernardo, parabéns pela conquista, muito sucesso ao longo da sua carreira. Ainda é muito novo, tem muita coisa para conquistar ainda. Maiara, eu volto com você. Marlon Moraes entra no octógono no sábado para a maior luta de sua carreira. Ele pode se tornar o primeiro friburguense a conquistar o cinturão do UFC. A repórter Bianca Chabudé preparou uma matéria especial, ou melhor, um bate-papo sobre o Marlon, e você confere agora. Pois é, Paula, neste sábado o Marlon entra no octógono em busca do cinturão do peso galo, título importante para um atleta. E eu tô aqui reunida com alguns amigos dele, o Edson Barbosa, pai do Juninho, o Vitor Paulo, Pablo Barros, Yuri Silva, Alan Brito e o Vitor Dias, que vão falar um pouquinho com a gente, entendem, são amigos, são atletas e vão interagir aqui com a gente a respeito do Marlon. Rapazes, contem um pouquinho pra gente, há quanto tempo vocês conhecem o Marlon? Desde quando? Muito tempo? Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá, começa com quem? Pode ser você. Eu conheci o Marlinho quando eu comecei a treinar jiu-jitsu. Ele era criancinha ainda, devia ter uns 10 anos, e bem criancinha. Aí depois eu fui voltar até a amizade, quando eu fui conhecer ele, foi até aqui na academia quando o mestre inaugurou a Fight Co em 2001. E de lá pra cá eu sempre fui fã dele, porque sempre foi um talento nato, desde criancinha a gente já via ele sobrando nos treinos. Eu lembro dele, eu treinava antes, né, no horário na época, quando eu comecei a treinar, ele treinava no horário de mais tarde, eu treinava no horário mais tarde e treinava no horário mais cedo. Eu chegava, ficava assistindo ele treinar, na época ele ainda não era famoso, não tinha nem lutado o Demolition ainda. Eu já assistia, chegava aqui a assistir ele, o Juninho, os dois treinando pro Demolition. Essa é uma coisa que eu não esqueço. E desde cedo já é inspiração, já antes mesmo de estar chegando agora nesse título aí, né? Nessa disputa. Eu, na verdade, eu nem conheci o Marlon treinando, no caso. Eu sempre ouvi falar da época de escola, quando era mais novo, sempre queria vir treinar aqui na academia do mestre. Sempre ouvi falar do Marlinho, sempre ouvi falar do Juninho, sempre foi inspiração da academia aqui da rapaziada, aí deve tipo Fabrinho também, tipo Vitor. Eu sempre ouvi falar, mas quando eu cheguei a entrar para treinar, ele já tinha viajado, já tinha ido para os Estados Unidos. A gente tinha começado a lutar nos Estados Unidos, fazer MMA, então eu pude ter um convívio com ele depois na primeira volta dele, que ele veio aqui no Brasil. Ele veio a primeira volta aqui, aí eu conheci, aí realmente conhecia, a gente chegou uma ideia, acolheu também, a gente viramos amigos. E a gente está torcendo aí, se Deus quiser vai dar tudo certo amanhã para ele aí. Eu conheci o Marlon pequenininho, né? Que Júnior na época com 15 anos, mais ou menos. Começava a treinar com o Anderson
para academia, né? Montou uma academia, estava dando aula. Aí o Anderson falou comigo, estou com um garotinho lá do Cordoeiro que é pedreira. Aí eu fui ver uma coisinha de nada, pequenininho, mas sapeca, hein? Moleque bom, quando eu vi os treininhos, falei, o garoto também tem talento, vai. Só nasce com dom, é outra coisa, né? Com certeza o Marlon vai chegar lá e vai trazer esse cinturão para tudo. Paulo? Eu conheci o Marlinho em 2004, quando eu vim treinar, né? Eu vim através de um convite do Júnior. E 2004, de lá pra cá a gente sempre teve uma amizade, sempre teve uma relação muito boa. Não preciso falar que ele é exemplo, não preciso falar que ele é espelho. Não só dentro do tatame, um cara excepcional fora do tatame, sempre foi um batalhador, sempre foi guerreiro humilde, né? Dessa última vez que ele teve aí, a gente saiu pra tomar um café, eu, ele e o Pablo, a gente conversando. Assim, como se ele não tivesse aonde ele está, né? Então, não tenho o que falar dele, né? Suspeito de falar dele, mas desde quando eu conheci, sempre foi exemplo pra gente como atleta, como pessoa. Acho que a escola que o Anderson plantou aqui, acho que toda geração não é assim, e o Marlon não fica de fora, né? Cheguei a ver o Marlon treinando muitas vezes sozinho no saco de pancada e tipo assim, sempre vi muita dedicação dele como atleta, entende? Além de todas as outras virtudes que todos já falaram, ele sempre foi um cara muito dedicado, assim como o próprio Edson. E eu tenho convicção, velho, que pela dedicação dele, por tudo que ele plantou dentro da história dele, nas artes marciais, no jiu-jitsu, no Muay Thai principalmente, e em todas as artes que ele pratica, ele sempre dá o melhor dele. Eu tenho certeza que sábado ele vai dar o melhor e o melhor dele vai ser suficiente para trazer o cinturão, com certeza. A gente espera por isso. Agora eu quero saber quem aqui tem uma história engraçada, divertida com o Marlon. Se ele é uma pessoa engraçada, como é que é o Marlon fora aqui do octógono? Várias histórias aqui com a gente aqui, porque ele era um cara que não tinha trava na língua, não tem trava na língua, né? Ele fala mesmo que tem que falar. E tem várias histórias aqui com a gente, de treino, fora da academia. Eu tenho uma história legal que foi na luta, não vou deixar você falar sua. Tá bom. Foi do Carioca que a gente foi lutar lá no Minotauro Team, foi ele e o Bibito, né? Lutar no evento, mas a gente foi no dia antes da pesagem, a gente foi pra pesagem, a gente foi no rodízio à noite, depois da pesagem. E depois do rodízio, Marlinho engraçadão, né? Que a gente tá disputando quem comia mais no rodízio, né? Depois da pesagem. Todo mundo saiu com uma barriga igual de grávida, né? Gigante. E a gente saiu do restaurante andando na rua, na calçada assim, ele começou, cara, não consigo respirar, não consigo respirar. Aí a gente começou a rir, rolando no chão, que também não conseguia ficar em pé, porque tava com a barriga doendo. Ele, tô falando sério, por favor, para de rir, por favor. A gente rolando. Mas, foi engraçado e foi bom, né? Porque depois todo mundo ganhou no outro dia, foi bem legal. Uma história bem legal. Agora falaram que você tem uma também, Paulo. Rapaz, assim, eles sempre falam que eu sou chato. Quando o Júnior e o Marlon estão aqui, eu sempre fico atrás dele pra treinar. Ele treina com um, treina com o outro, eu vou de novo. Eu treino com um, treino com o outro, eu vou de novo. Aí, acabou o treino, eles estavam treinando. Acabou o treino do pessoal, ficou, se eu não me engano, foi o Pablo e o Marlon também, que estavam treinando aqui por último. Eu chamei o Marlon, falei, Marlon, dá mais um treininho comigo, pra que eu fui fazer isso, né? Foi assim, o maior arrependimento que eu tive. Ele já tava cansado, ele olhou pra mim e falou, então tá bom, vamos. Começou a treinar, menos de um minuto, pum, aí ele me segurou, eu falei, não, tá bom. Aí engraçado pra quem tá de fora. Né? Vou botar verdade, não é assim não. Foi um pouquinho pior, né? Bom, nesses anos de convívio com o Marlon, o que vocês conseguiram aprender ou também ensinaram pra ele, né? O que vocês acham que ele vai levar daqui pro octógono, o que ele deixou aqui pra vocês? A humildade daquele garoto, a gente conviveu muitos anos com ele, a gente conhece ele e sabe que ele não mudou a essência, só melhorou. Parece que cada vez que ele tá subindo, tá chegando no topo, cada vez vai ficando mais fácil falar, conversar, e ele mais humilde. E a gente conhece que, igual o Vitor mesmo falou, é um atleta super batalhador, sempre correu atrás. Eu lembro dele que quando eu sempre treinava aqui e tal, e eu via ele acordava cedinho para trabalhar,
vinha correndo aqui entre o trabalho e a faculdade para treinar, e depois de faculdade, depois final de semana ele fazia preparação, vinha às 5 horas da manhã para fazer preparação sozinho, para lutar, e a gente olhava ele fazendo isso tudo, e ele ganhava os atletas nocauteando, lutando luta bonita, e com sempre muita vontade, muita garra. E aí a gente olhava assim, cara, é espelho, é exemplo, o cara faz tanta coisa e consegue fazer, nocautear todo mundo, ganhar, e tem tanto pouco tempo. Como tem essa disposição toda? Exatamente, ainda bem que ele foi sempre um moleque muito imperativo, né? Então isso aí ajudou, igual o Juninho, né? Eu acho que isso ajudou, fora a disciplina, né? Alguém? Sempre quando ele vem também, ele tem disposição também, tá de férias, mas ele vem, faz questão de estar aqui dentro, faz questão de estar aqui treinando aqui, passando um ensinamento pra galera, um detalhe diferente, que sempre agrega, sempre soma. Isso é muito legal, você vê o atleta continuar a mesma pessoa. E você, você tem um espelho, né, também, você tá vendo o atleta que a gente conheceu aqui na nossa academia, tá disputando os maiores eventos do mundo, assim, fazendo disputa de cinturão. Um sonho de qualquer atleta que é nosso aqui, que é da academia aqui, se Deus quiser vai realizar aí pra gente aí, vai trazer pra gente aqui pra Friburgo. E a gente pega isso como espelho, a gente pega isso como inspiração também pra gente futuramente pode estar no mesmo patamar. Ele é um grande incentivador, acho que ele fala, tanto acho que como eu falei, a escola que o Anderson plantou, o Anderson não é porque o Anderson está fora que ele deixou de estar presente, né? Ele está sempre presente, ele está sempre conversando, e acho que o Marlon também é um grande incentivador, porque ele fala com os meninos que estão competindo, fala assim, vocês são muito bons, vocês são muito duros, a escola aqui é muito boa, e eu tenho certeza que ele fala não porque ele saiu daqui, mas ele sai porque o nível da rapaziada está aqui, então ele procura mostrar pra gente o quão isso é importante, né, pra gente fazer. Aí todos esses exemplos que o Paulo falou, que eles falaram, todos esses exemplos a gente tem que buscar, e ele faz questão de incentivar a galera com isso aí, porque toda vez ele fala, e o que o Yuri falou, ele tá sempre aqui na academia, ele tá sempre por aqui, ele morava aqui no Cordoeiro, então ele tá sempre passando aqui, e ele faz questão de incentivar a galera quanto a isso. Um cara que veio de Nova Friburgo, que teoricamente representatividade apenas assim na luta está surgindo agora com eles mesmos, com o Edson, com ele e com a galera que está chegando mais nova. O cara veio do nada, entende? E amanhã com certeza ele vai conquistar o tudo. E isso por causa de dedicação do início ao fim. Ninguém foi lá e tirou ele da casa dele. Ele pegou, saiu e veio treinar e vai conquistar porque treinou, porque se dedicou. Acho que isso é o principal que ele deixa para todos os atletas aqui da equipe. Quero saber agora o que vocês esperam dele, como vocês veem o Marlon dentro do octógono, o que esperam dessa luta agora de sábado. Eu vou dar no palpite logo, porque é chute na cabeça, hein? Eu tô falando antes, hein? Eu vou se acompanhar também, eu falei chute na cabeça. Falei que vai nocautear no primeiro round, joelho na cara. Eu acho que é joelhada também. Eu acho que é joelhada na cara. O Marlon tem muita maldade, então ele sempre tem uma estratégia sobre o joelho, ou então pegar o adversário desprevenido para chutar a cabeça. E ele tá treinando muito o joelho e sempre tem as maldades de cotovelo que eu sei que ele treinou lá. Então, a gente, como fora, a gente é amigo, né? Então, né? A gente acha que vai ser nocaute e acredito que seja até no segundo round. Eu acho que eu tenho certeza que vai ser nocaute. Antes, com certeza, no terceiro, não sei se no primeiro ou no segundo, mas vai ser nocaute e com certeza chute na cabeça. É impossível errar aquela moringa, é muito grande. Pessoal, já ouvi dizer que o chute dele é potente, tem força bastante ali. Vocês já falaram que acham que vai ser por nocaute. É isso mesmo? O chute é pesado? Pesado. Muito, muito pesado. Chuta forte, chuta rápido, com as duas pernas. Sobe muito rápido. A perna sobe muito fácil. Não dá pra ver. O chute dele é bem diferenciado. A perna dele sobe que ninguém vê. Ele tem muita flexibilidade e força. Então é muito bom. Eu acho que o senhor só vai ver no replay mesmo. Eu tô até comentando aqui, que eu acho que nessa luta, acho que o Pablo vai levar, o Marlon vai levar a perna do cara embora. Porque aquela chute baixo dele, se pegar naquela canhota dele que é base, da frente, não vai aguentar não. Não vai aguentar não. Se ele levar 2 chutes ali, ele já vai rodar igual peão. A gente tá pensando. Não vai aguentar não. Tem essa também. Depois vem aí vem o conjunto, o tiro. Abre o caminho, né? Dá aquela abriu o caminho, para depois vir o tiro
É verdade, porque na última luta dele que ele tomou alguns chutes no tornozelo, ele ficou envergando o tornozelo. Então o Marlin com certeza vai trabalhar aquele chute no tornozelo. E o Marlin é muito mais perigoso. Muito mais. Um atleta também que vem de uma categoria abaixo, né? Vai ter que se preparar para enfrentar o Marlon. Provavelmente ele vai sentir essa diferença de peso, né? Porque a potência de força do Marlon é outra. Um atleta de categoria 5-7, que é o original do Cerrudo, tem uma força X. O Marlon tem uma força de 2X. É um X a mais. Então eu tenho certeza que ele não vai aguentar fazer força, nem aguentar o impacto da pancada do Marlon, que é muito mais agressivo e muito mais potente do que o que ele está acostumado na categoria de baixo. Bom, meninos, obrigada pela participação de vocês. Vimos aqui que o palpite deles é nocaute, hein, Paulinha? No sábado, então, a luta vai ser transmitida a partir das 8, o evento começa a partir das 8 e o Marlon deve trazer esse cinturão pra gente, é o que a gente espera aqui, tá bom? Eu volto com você. Falar pra galera de Nova Friburgo, eu amo vocês e eu vou pegar esse cinturão! O resumo da semana fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais, no aplicativo TV Zoom e, é claro, no portal tvzoom.com.br. Um bom final de semana. A gente se encontra no Zoom TV Jornal de segunda-feira. Até lá!